Então, acho que a gente pode começar falando sobre, principalmente, quando começa essa discussão sobre abrir o segundo fronte na Europa. Porque, claro, como com certeza pode ter gente que está assistindo que não conhece a Segunda Guerra, não viu outra live, nunca leu sobre o assunto, em 22 de junho de 1941, a União Soviética invade a Alemanha invade a União Soviética e o grosso das tropas de Hitler vai para cima, né, da União Soviética porque a França já tinha sido conquistada. Tentaram tirar a Inglaterra da guerra, não conseguiram, mas a Inglaterra, os conflitos terrestres com a Inglaterra foram acontecer mais na África, né, porque os italianos invadiram o norte da África, os italianos queriam colônias no norte da África, que eram dos aliados, aí eles não estavam dando conta, os alemães tiveram que ajudar, enfim. E desde ali daquela invasão, Stalin estava cobrando dos aliados ocidentais, principalmente dos Estados Unidos e Grã-Bretanha, a abertura do segundo fronte. Para ser justo, a cobrança com os Estados Unidos ela começa mais em 42, porque em 41 os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra. Tá. Contra nenhum dos dois, na verdade. Claro, assim, os Estados Unidos já estavam metendo embargo no Japão, já estavam comercializando bastante com a Grã-Bretanha, mas... Efetivamente não. Não estava em guerra oficialmente. Ele entra em guerra, né, depois de Pearl Harbor, 7 de dezembro de 41. Aí em 42, meio que todo mundo já está declarando guerra com todo mundo ali. E Stalin começa a cobrar por esse segundo fronte. Por quê? Para aliviar o peso de ter que conter essa invasão toda sozinho. Porque, afinal de contas, a Operação Barbarossa, tipo assim, um contingente humano foi de quase 4 milhões de pessoas. Normalmente o pessoal fala 3 milhões, mas foi tipo 3.600, 3.800. Então, foi a maior invasão da história. Né? Algumas pessoas às vezes confundem. Elas falam, o dia D foi a maior invasão da história. Eu vi isso. Na verdade, é a maior invasão anfíbia. Tá. A maior invasão de qualquer tipo foi a Operação Barbarossa. Né? E então, Stalin começa a cobrar por esse segundo fronte. E os aliados começam a discutir isso. Só que uma coisa é discutir, outra coisa é fazer. Tinha uma série de problemas com relação a como abrir esse fronte. Porque, primeiro, eles ainda não tinham barcaças de desembarque. Porque, claro, você tem os navios e tal, só que você tem que colocar tropas nas praias. Tem que colocar gente em terra. Então você precisa daquelas barcaças que vão chegar na areia pra galera descer. Que é o que o pessoal vê no Resgate do Soldado Ryan, sim, coisas do tipo. Ainda não tinham em números suficientes. E ali, no alto comando dos aliados, tinha uma certa divergência, porque tinha gente ali que já estava querendo invadir o mais rápido possível, em 42 já. Como, por exemplo, o general George Marshall, um general americano, que inclusive é o cara que dá o nome ao Plano Marshall da Guerra Fria, que depois ele vira, se não me engano, secretário de Estado. Ele e o Ernest King, que era um almirante, eles estavam cobrando por essa invasão em 42 ali na França. Só que os britânicos, especialmente o Churchill, que era o primeiro-ministro, eram contra. E o George Marshall e o Ernest King quase se demitiram. Assim, foi uma discussão bem acalorada. E isso aconteceu em dezembro de 41, numa conferência que é chamada Conferência Arcádia, ou Conferência de Arcádia, que foi em Washington. Sim. E aí tem um debate do porquê, né? Por que Churchill estava tão temeroso, não queria invadir a França, ele queria invadir, sei lá, Itália, Balcãs. Aliás, você pode colocar a imagem 1 pra mim na tela? Dessa vez eu trouxe um monte de imagem boa. Pra facilitar. Aliás, só deixa eu fazer uma observação aqui. Na outra vez que eu vim aqui na live Segunda Guerra, eu esqueci o nome de quase todo mundo. Cara, o pessoal fica reclamando isso, né? A gente fez uma sobre mitologia egípcia. Aí o pessoal, os caras não vê que isso aqui é ao vivo e a galera tá fazendo aqui que vai lembrar de tudo, cara. E eu cheguei até a errar o nome de um cara, não lembro nem qual foi. Mas, de lá pra cá, eu descobri que eu tenho TDAH. Eu não sabia disso. É mesmo? Eu descobri faz alguns meses. Eu devo ter também, principalmente agora que eu tô vendo que nada para na minha cabeça. E o pior é que eu tô fazendo um tratamento, mas eu mudei o remédio e esse remédio não tá... Eu não só não tá ajudando, como eu tô até me sentindo um pouco pior em termos de esquecimento. Sei. Então dessa vez eu fiz um roteiro. Tá. E trouxe as imagens, que é pra, né? Fechou. Fazer uma coisa mais bem feita pro pessoal que tá assistindo. Não, tem uma outra coisa também que você falou, né, da sua memória, tem a tal da Covid longa, né? Então, um dos possíveis sequelas de Covid. Eu acho que foi isso, viu? Porque eu não era assim, cara. Agora eu fico... O nome de filme, de ator, coisa que tava sempre aqui, coisa de desenho, toda hora eu tô tendo que pedir pro Tucci, né? Que
Usa o Google. Aqui o quê? Quando você fala eu acho, já vou do Google, né? Cara, eu acho que você tá errado, mas... Tá bom. É essa a imagem? O que essa imagem diz Então, aí? Vamos lá. Essa imagem aqui Dos Balcãs. são os Balcãs. O que essa imagem tem a ver com o dia D? Churchill, ele queria que a entrada dos demais aliados na Europa fosse pela Itália e ou pelos Balcãs. E aí eu trouxe o mapa dos Balcãs pro pessoal entender, porque se fala em Itália, a galera meio que lembra de cabeça. Agora o que é Balcãs? Tinha essa alternativa, então? Então, Churchill queria invadir os Balcãs e a gente pode pontuar 2 motivos que estão diretamente relacionados. O principal motivo que ele queria invadir os Balcãs, a Itália queria invadir o Sul primeiro, é porque o Churchill tinha medo que os soviéticos acabassem libertando os Balcãs futuramente e ocupando aquela região e transformando numa zona de influência socialista. E então ele tinha essa... E aí vem esse segundo motivo, pelo qual, né, Balcãs e Itália, que é o quê? Pensa o seguinte, o Reino Unido tem colônias na Ásia. Certo. A Índia, por exemplo, era uma colônia gigantesca dos britânicos. Como é que as riquezas exploradas da colônia chegam na Grã-Bretanha? Elas têm que vir pelo Oceano Índico ou saindo do Pacífico, dependendo de onde estiver vindo. Passa pelo Oceano Índico, sobe ali na África, passa pelo Canal de Suez e tem que atravessar todo o Mediterrâneo para sair no Estreito de Gibraltar e chegar no Reino Unido. Então, o que o Churchill queria? Queria pensar nos interesses britânicos. Claro. Vamos fazer um Mediterrâneo seguro pra gente ter, né, essa segurança. Não tem nenhum impedimento claro, aí no caminho. Por que os britânicos estavam tão preocupados com o norte da África? Eles não queriam perder o controle do Egito, o Canal de Suez, que era fundamental para o Império, né? Então, ele pensou o seguinte, se os socialistas, se a União Soviética ajudar a libertar os Balcãs, se eles ocuparem esse território depois, a União Soviética vai ter portos aqui no Mediterrâneo, vai ter território aqui no Mediterrâneo, e isso vai dar dor de cabeça no futuro. Mudaria tudo, né? Não, um adendo ao primeiro ponto que o Iclis falou, né, dessa influência, né, não era apenas uma eventual libertação soviética, você também já tinha uma grande influência comunista e socialista na região devido aos movimentos guerrilheiros, devido aos partisanos italianos, são os exemplos mais conhecidos, né, que inclusive a música dos partisanos hoje é muito conhecida, Bella Ciao, por conta da série do La Casa de Papel, mas é uma música antifascista, uma música dos partisanos. Você também tinha movimentos socialistas de resistência muito fortes na Iugoslávia e na Grécia, né? Tanto que a Grécia, depois da Segunda Guerra Mundial, ela vai ter uma guerra civil com um lado apoiado pelos britânicos, outro lado apoiado pela União Soviética, e depois uma ditadura militar anticomunista, que nem aqui no Brasil. Perigava ter ido pro lado socialista? Ou... Sim. O Partido Comunista Grego é muito forte até hoje, né? Especialmente devido a essa questão deles terem sido esses heróis da resistência. E a Grécia foi uma ditadura militar até a década de 1970, que nem o Brasil, uma ditadura militar antissocialista. E uma coisa... que aí a gente abre um braço, que a gente vai ter um programa só sobre ditadura aqui do Brasil, mas a ditadura está muito ligada então ao pós-guerra, vocês acham? No mundo inteiro? As ditaduras militares? Ah, sim, é de você ter óbvio, acaba sendo outro assunto, acabei atropelando um pouco, mas a ideia de uma ditadura militar pró-ocidente, anti-grupos socialistas, anti-comunismo. Tá. E os partisanos jugoslavos, eles realmente tiveram uma atuação muito importante para libertar o território que a gente conheceu como Iugoslávia dos nazistas. E o general o Joseph Tito, que depois virou líder da Iugoslávia até anos 80, quando ele faleceu... Marechal, você rebaixou ele. É verdade, eu rebaixei. Depois ele eventualmente vira marechal. E o Tito ele acabou sendo uma liderança muito forte, muito influente e muito popular. Tanto que depois que o Tito morre, em questão de alguns anos, a Iugoslávia se despedaça, né? Alguns analistas argumentam que a popularidade do Tito foi o que manteve a Iugoslávia coesa por tanto tempo, né? Enfim. E os partisanos iugoslavos, eles realmente deram trabalho ali para os nazistas e tal, e apoiaram a Grécia também. Tá. Inclusive, o pessoal mais à direita da Guerra Civil grega começou a ganhar mais força, começou a realmente virar o jogo de uma maneira que estava difícil para os socialistas continuarem lutando, porque rolou um racha entre o Tito e Stalin. Porque chegou um ponto em que Stalin abriu mão da Grécia.
Por quê? Porque, assim, nesse momento, da segunda metade da década de 40, estavam se desenhando ali as zonas de influência do pós-guerra. O que é que, né, o que é que cada território, para que cada território estava alinhado e tal. Stalin chegou à conclusão que, olha, os britânicos, os americanos, eles nunca vão abrir mão ali dos Balcãs, eles não vão largar o osso por conta dos interesses geopolíticos que eles têm, como no caso do Mediterrâneo. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir mão da Grécia, vamos focar em outros territórios, porque ali não vai dar liga, sabe? Entendi. Só que o Tito não, o Tito queria continuar apoiando, como de fato apoiava, a Guerra Civil Grega no lado comunista, né? Só que esse racha meio que... Porque o racha entre os dois gerou um racha entre os comunistas jugoslavos. Porque tinha uns que ficaram do lado de Stalin e outros que ficaram do lado do Tito. Né? É uma piada muito recorrente dos meus tempos de faculdade, é que onde tem 2 comunistas tem 3 partidos, né? Porque o pessoal racha, vai rachando. Começa a se rachar e se subdividir. Então, dando esse contexto da guerra, a Alemanha ainda é uma ameaça e os aliados estão tentando achar esse ponto de ir pra cima com uma coisa muito organizada. Sim. E tem aquele negócio que a gente vê em alguns filmes dos nazistas e o pessoal do eixo tentando saber o que eles vão fazer, porque tem essa espionagem contra espionagem. Eles também estavam imaginando que os aliados iam fazer um grande ataque, assim, ou não? Existia essa coisa no ar? Era certo que essa invasão aconteceria. Ah, é? A questão é, onde? Né? Então... eventualmente, nessa Conferência Arcádia, os proponentes de invadir a França já em 42 meio que dão um braço a torcer que tá, beleza, vamos adiar um pouquinho, vamos ver, vamos planejar melhor e tal. E eventualmente o Churchill e os britânicos conseguem convencer os americanos e tal de que o ideal é tipo assim, ó, vamos invadir o sul da Europa, ali, Itália. Eles acabaram nem invadindo os Balcãs, invadiram mais a Itália mesmo, né? Porque... essa invasão acontece depois que os aliados conquistam o norte da África, conseguem expulsar mesmo os nazistas. E aí o argumento do Churchill é o seguinte, olha, a gente já tá cheio de tropa aqui, sabe? Cheio de veículos, cheio de forças aqui. Por que a gente vai fazer toda a transferência, o traslado dessa galera pelo Atlântico até a Grã-Bretanha para bolar? Vamos invadir a Itália, sabe? O Churchill ele usava a expressão, né, que a Itália era a barriga macia da Europa. Que ia ser fácil. Ah, tá. Em certa medida, assim. Ou mais fácil que na França, pelo menos. Só que... Por que a França era complicado? Porque a gente também tem o Dunkirk, em 1940. Em português, a portuguesada é Dunkerque, né? Dunkerque, mas a gente costuma falar Dunkirk até por influência do filme do Nolan e tal. Então, o caso da Itália é que os italianos... eles eram muito piores que os alemães no quesito guerra. Ah, é? De crueldade? Não, piores de ser ruim de briga mesmo. Mais incompetentes. Mais incompetentes, não bons de guerra. Não. Tá. Assim, eles tinham uma má fama até entre os alemães. Claro, nem todas as unidades. Sim. Nem todas, mas os próprios alemães achavam que os italianos faziam corpo mole, se rendiam por qualquer coisa. Entendi. Tem um texto extraordinário de uma fonte num livro que eu falei da outra vez que eu vim aqui, que é aquele Soldados sobre Lutar, Matar e Morrer. Tem um trecho assim que o autor fala das coisas que os alemães falavam sobre os italianos. Eles falam que, olha, até as mulheres e idosos do sul ali da Alemanha conseguiriam dar um pau nos italianos se precisasse, sabe? Os caras meio desdenhavam e tal. Sei. Então o cálculo dos aliados também tinha a ver com isso, de tipo, os italianos eles são muito mais fracos que os alemães, têm menos veículo, menos avião, então vamos invadir a Itália que vai ser mais fácil. E o fato da Itália ter sofrido muitas derrotas ali no norte da África fazia com que o governo já tivesse desmoralizado, né, a ditadura Mussolini. Então era um governo que poderia se esfacelar a qualquer momento, como de fato ocorreu, né, durante... basicamente 1 ano e meio da guerra, quase 2 anos, a gente teve 2 governos italianos, né? Porque o rei demite o Mussolini para tentar salvar a própria imagem, né? Mas depois não adianta, o referendo determina a república depois da guerra, mas ele demite o Mussolini e o sul da Itália vira casaca, né? O sul da Itália se torna não chega a lutar do lado dos aliados, mas colabora com os aliados, enquanto o norte vai ser ocupado pelos alemães e os fascistas mais, digamos assim, fanáticos pelo Mussolini vão para o norte para continuar lutando pelo Mussolini ali na chamada República de Salò, né, que é um governo
O governo fantoche alemão. Sei, lá pro Milão, esses... Isso. Inclusive, em Milão é quando é tirada a última foto em vida do Mussolini. Né? A última foto do Mussolini é ele pendurado ali, mas a última foto em vida dele é em Milão, ele tentando fugir. Tá. Que é, inclusive, esse avanço para o norte acabou sendo bem complicado depois, porque a Itália tem um terreno muito montanhoso e é muito mais fácil tu defender de cima de uma montanha, né? Porque você, com menos gente, menos recursos, você consegue defender um território maior. Com certeza. Então foi bem mais difícil. Então os aliados foram para lá esperando que a resistência não seria tão complicada. E acabou sendo não só pela própria resistência interna que existia primeiro na Sicília, depois na Itália, né? Mas porque também os aliados não tinham muita experiência com invasão anfíbia. Porque a gente pensa, pô, o dia D deu super certo e tal. Mas eles tiveram outras invasões anfíbias na própria Sicília, Anzio, né, em outros territórios da Itália também, se não me engano, Salerno. E eles tiveram muitos perrengues, assim, eles tiveram que aprender a duras penas o que não fazer. Então teve muito incidente de fogo amigo, sabe, de usar, às vezes, uma barcaça que não está muito adaptada para uma determinada situação e... Não saber calcular direito quais vão ser as posições defensivas ou subestimar a defesa do adversário, chega lá e a situação é muito mais caótica do que era esperado. Então, os aliados até chegar no dia D, inclusive esse é um dos argumentos dos britânicos para adiar o dia D. Tipo, olha, além de a gente não ter barcaça suficiente, além de a gente não ter... é muito mais fácil sair daqui da África para ir para a Itália... Pô, a gente não tem muita experiência também, né? Tem isso também, a gente precisa aprender com os erros. E aí, a gente tem uma outra situação que rola até antes da invasão da Itália, porque a invasão da Itália é 43.